Bom, vamos tentar conversar sério hoje, né? Como todo mundo sabe aí, o Poço do Rodo foi preso hoje. E aí, como qualquer evento, micro ou macro que acontece no Brasil, a gente tem duas opiniões. Que é muito triste, né? Uma galera defendendo, falando que tem que ser preso mesmo, não sei o quê, e outra galera falando que ele não deveria ser preso, e isso é um absurdo. Eu gosto um momento de nós, como Brasil, conversarmos sobre nossas contradições. Uma vez eu estava assistindo um Nerdcast sobre, acho que era pseudociência, se eu não me engano. E um dos cientistas falou uma coisa que mudou um pouco o jeito que eu vejo várias coisas na vida. Ele falou, para você saber se o cientista ele realmente está fazendo um trabalho científico ou se ele está defendendo uma tese com o coração, faça uma pergunta para ele. Que evidência que você precisa para mudar a sua opinião? Então vamos supor que tem um cientista defendendo o darwinismo, estudando, enfim, defendendo essa teoria. Pergunte para ele o que você precisa para mudar de opinião, para abandonar essa sua tese. Então, eu preciso encontrar um fóssil de determinado jeito em tal lugar e outro fóssil que teve uma tal mudança em outro lugar. Ou seja, ele pelo menos cogitou a possibilidade dele estar errado e fez um exercício de contradição, de entender o que pode ser apresentado para mim mudar de opinião. E eu acho que isso é um exercício que a gente deveria levar para vários aspectos da vida. Inclusive nesse aqui, inevitavelmente a gente acaba caindo na discussão de liberdade de expressão, que eu acho que é o que vai abranger o que a gente vai conversar aqui hoje. E aí, de novo, a gente tem um lado defendendo a liberdade de expressão com certos argumentos, outro lado defendendo também a liberdade de expressão, mas com outros argumentos, com certas restrições que a gente deveria ter. E o ponto que a gente vai usar para elucidar todo esse pensamento, com base no que eu falei do que um cientista deveria pensar para poder mudar de opinião, vai se aplicar aqui também. Então a gente tem, acho que dois casos, tem alguns casos, mas acho que o caso mais emblemático que a gente como sociedade fez um risco na areia e falou a gente não pode passar daqui foi o do Monark, todo mundo sabe, Jornal Nacional, não sei o quê. O que ele falou na prática? Ele falou que ele era a favor, sob efeito de álcool, de drogas. E aí ele poderia não estar também. Isso não é um argumento. Ele poderia ter falado isso de cara limpa, que eu acho que o argumento e a risca seria a mesma. E ele é a favor de existirem partidos nazistas. Ele falou que ele gosta de nazistas, não necessariamente. Pode se levar a entender isso? Pode. Mas eu acho que não foi a intenção dele. Eu deixar bem claro que eu não estou fechado com nenhum dos dois. É, E eu não tô aqui nem para defender um, nem outro, nem condenar um, nem outro. O que eu tô tentando fazer é justamente o exercício que eu comentei ali no começo, de a gente se despir das nossas teses. Então eu vou pedir pra gente aqui realmente tentar, esqueça o lado, vamos limpar a cabeça. Fingir que a gente acabou de chegar aqui no mundo, a gente não tem nenhuma opção, a gente não conhece ninguém que defende nenhuma teoria. Vamos tentar fazer uma pesagem lógica dos fatos, dos argumentos, das palavras que vão ser importantes aqui. Então, bom, o Monark falou isso. Isso infringe a liberdade de expressão, dado alguns conceitos, alguns jeitos de olhar? Sim. Vamos pegar a mesma coisa que o Pose falou e que ele faz reiteradamente, e não só ele, isso serve para todos os rappers, para todas as pessoas, de fazer apologia ao crime, de ser a favor do Comando Vermelho, no caso aqui, né, abreviado como CV. Então, no caso do Monark, ele falou que ele era a favor de existir um partido, que poderia existir. Ele não citou qual partido, ele não citou nenhuma pessoa desse partido. Se a gente quiser pegar esse mesmo argumento do Monark e colocar na boca do Pose do Rodo, aqui de novo, para elucidar o que a gente está pensando, seria equivalente ao Pose do Rodo falar: eu sou a favor que existam facções, criminais, terroristas, chame como você quiser. O Pose do Rodo, ao meu ver, ele deu um passo além. Ele falou: sou a favor, deu um salve, vangloriando o Comando Vermelho, uma organização específica. E aí, de novo, levando para o Monark. Seria equivalente ao Monark falar: eu sou a favor de determinada célula nazista em tal lugar, dar um salve pro cara que é o líder, que é sargento, qualquer coisa de lá.
Então, se a gente for pesar as duas opiniões, as duas frases, colocações, a gente vê inclusive que o Pose do Rodo dá um passo à frente. Então ele não só fala que ele é a favor que exista, mas que exista determinada célula que existe, é real, existem células nazistas, também são reais, e aí, de novo, vamos tentar agora não pesar o argumento, pesar as consequências na realidade. Existem nazistas no Brasil, sem dúvida nenhuma, várias células. Se a gente tiver que pesar quantitativamente, estatisticamente, qual é mais danosa para o país, vamos colocar em crimes, em atentados, em preconceito. E, de novo, sendo sincero aqui, tá? Eu acredito que células de facção são mais prejudiciais para o Brasil. Acontecem mais crimes por conta delas. A gente sabe onde elas estão, onde essas pessoas estão. A gente vê muita célula. E assim, de novo, eu acho que os dois devem ser condenados. Os dois tipos de crime, tanto o nazismo quanto o crime de facção. A gente vê que o crime de facção ele acontece com mais vigor, a gente sabe quem são as pessoas, a gente acompanha semanalmente, determinado líder foi preso, briga entre facções, assassinatos, crimes, roubos. Então me parece que isso está mais calcado na realidade. Apesar de novo, ter células nazistas, a gente vê bastante notícia acontecendo, mas ao meu ver, eu tô tentando ser honesto aqui, tá? Tô tentando ser sincero do fundo do coração. Normalmente tem memorabilia, então tem imagens, tem bustos, tem camisetas, às vezes acompanha com arma, mas a gente vê menos atentados acontecendo por conta disso. E poderia ser ao contrário. Poderia ser que tem menos facção e tem mais nazistas. E aí qual é o peso que a gente dá para cada um deles? A gente tem que chegar nessa convenção. E a gente tem um problema que a gente está tendo essa discussão da liberdade de expressão há muito tempo. Quem deveria tomar alguma atitude seria o Congresso. Ele não fazendo isso, o STF pode fazer. E eu realmente não vejo o Congresso fazendo isso, e talvez nem deveria fazer isso. Por quê? Porque a gente não está chegando no consenso. Qualquer decisão que se tomar, metade da população vai estar infeliz com isso. E eu acho que esse é um outro problema que a gente tem. A gente está em pontos tão distantes de concordância que a gente não vai chegar em lugar nenhum. Talvez a coisa que eu acredite que mais poderia mudar o Brasil, para melhor ou para pior, seria a gente mudar a Constituição. Então acho que nossos problemas são tão intrínsecos em todas as camadas. A gente fala muito, o brasileiro é um povo trabalhador, é um povo alegre, e eu concordo com tudo isso. Então o que está travando a gente? Eu realmente acho que essa característica do povo e o que faz eles ter sucesso ou fracasso é a estrutura que está englobando isso. Então eu acho que a única coisa que a gente poderia fazer seria mudar a Constituição. A gente pode fazer isso agora? De jeito nenhum. Não tem a menor chance da gente fazer isso. A gente não tem pessoas preparadas para discutir isso, a gente não vai chegar em um consenso, e o consenso que a gente chegar vai ser radical para um lado ou para o outro, ou vai ser no meio e não vai atender nenhum dos dois, vai deixar todo mundo triste. A gente só conseguiu fazer a Constituição de 88, depois da ditadura, porque existia um pensamento comum. Então, tudo isso que aconteceu a gente não acredita mais. Nós, como Congresso, pessoas que estão sendo reeleitas, depois da direta já, que foi a maioria pessoas que eram contra o que estava acontecendo, elas conseguiam concordar e escrever alguma coisa. De novo, acho que nossa Constituição é ruim. Eu acho que o único jeito da gente corrigir o país seria isso. E aí, um aspecto muito menor da Constituição, que é a liberdade de expressão, a gente está no mesmo ponto. A gente não consegue discutir. A gente não vai e mesmo que a gente sente, discuta um ano, tranca os caras lá para conversar, tomar uma decisão um ano, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Justamente porque as pessoas não estão enfrentando as contradições delas. E aí, falando um pouco legalmente, existem dois crimes: apologia ao nazismo e apologia ao crime. É um óbvio para mim que essas duas pessoas que a gente está falando aqui, elas estão incorrendo nesses crimes, e o mesmo lado que defende que pessoas com apologia ao nazismo devem ser presas são a favor de que pessoas com apologia ao crime não sejam,
E pessoas que são a favor que apologistas ao crime sejam presas, não são a favor que o apologista ao nazista seja preso. Vocês entendem que a gente tem uma contradição muito profunda aqui? E eu não tô aqui para dar solução nenhuma, tô aqui só para trazer um pouco da minha opinião. Pelo que eu vejo aí, costuma ser uma opinião do meio, sobre liberdade de expressão especificamente, e outras também. Eu já tive diversas opiniões, até radicais, para um lado e para o outro, tá? Já fui full comunista, já fui full libertário, e cada dia que passa, eu entendo que as coisas estão no meio do caminho, e a gente tem que entender essas contradições. Então, acho que um jeito também da gente entender se o interlocutor ele está sendo honesto ou não, ou se ele só está defendendo uma tese, que beira a religiosidade, quando a gente está falando de política aqui, é perguntar para ele qual é a sua contradição? Qual a contradição que o modelo que você defende é, incorre? Se essa pessoa não consegue ver contradição, ela realmente acha que um desses dois modelos, e aí tem submodelos dentro dele, né? Mas estamos falando de esquerda e direita aqui. Se a pessoa acha que o modelo dela abarca todas as dores da sociedade, todos os problemas que a gente enfrenta, é óbvio para mim que essa pessoa ela não está sendo honesta intelectualmente com a gente. Então, é mais para levantar essa discussão aqui, a gente tentar incorrer numa opinião do meio e tentar aplicar as regras que a gente aplica para um lado, para os dois lados. Muitas pessoas que defenderam o Bolsonaro com certos argumentos, quando ele faziam coisas que incorriam nessas contradições, mudavam de opinião ou faziam essa defesa. Quando o Lula foi eleito, acontece a mesma coisa. Pessoas que falavam que ele deveria ser eleito por tal motivo, quando ele comete certos erros, que eles poderiam até apontar no adversário dele, eles abrem mão desses pontos dos dois lados. Isso para mim, é tão visível como eles estão fazendo tudo isso só para estar corretos. E eu entendo de certa forma, eu não tenho essa dor que todos eles têm. Quão difícil deve ser assumir para a internet que você está errado, depois de defender com tanto afinco certos pontos. Eu não sei, deve ser difícil. Mas mais feio ainda é você não conseguir assumir isso. E aí, como a gente vê todos os influencers políticos, ao meu ver, não tem ninguém despontando, tá todo mundo perdendo público. Porque as pessoas aos poucos estão percebendo isso, menos elas, os próprios influenciadores.